Amados irmãos, diversos internautas, retomamos a nossa reflexão sobre a redenção da igreja no escopo da profecia. No próximo vídeo passado, nós dissemos que iríamos retornar na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10, onde naquela ocasião fizemos esta mesma leitura, porque estamos tratando da manifestação do Senhor Jesus exatamente no período do final da grande tribulação, na batalha do Armagedon. Eu quero tomar esse texto para fazer mais uma vez esta mesma leitura e vamos estar discorrendo exatamente sobre os acontecimentos e eventos escatológicos que ocorrem a partir da manifestação do Senhor Jesus no final do dia de Cristo, que dura 7 anos, ele retorna com a igreja na terra. Assim, no verso 7 do capítulo 1 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós temos: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Amém. Neste texto, o apóstolo Paulo descreve, escrevendo sua segunda epístola aos Tessalonicenses, o momento da manifestação do Senhor Jesus em glória. O próprio Senhor diz a respeito que todas as tribos dos céus haveriam de vê-lo se manifestar, de vê-lo descer. E esse texto ele está em conexão com a palavra do sermão profético, palavra do Senhor Jesus, lá no capítulo 24 do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 29 ao verso 31, o Senhor Jesus, ele fala deste dia que acabei de ler, no ponto de vista do apóstolo Paulo. Mas ele diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens dos céus. E aqui no verso, sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 31 diz: e ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 cantos de uma e outra extremidade do céu. Esta é a palavra do Messias, do nosso Salvador, quando no sermão profético, no 5º, último discurso que Mateus registra de nosso Salvador, ele revela-nos este fato escatológico de alcance que se dará depois do arrebatamento da igreja, depois dos 7 anos da tribulação e da grande tribulação aqui na terra. Agora vejam, senhores, que a redenção da igreja no escopo da profecia, a impressão que se dá no escopo escatológico é que aqui a igreja já foi arrebatada, já foi redimida. Portanto, não há conexão da igreja com esse fato. Mas eu quero lhes dizer, interessante que o termo usado pelo próprio Salvador no Novo Testamento, quando ocorre pela primeira vez o substantivo igreja em Mateus, é o Senhor Jesus que usa, e a usa no sentido de um povo tirado para fora.
A ideia que temos de igreja é de um povo redimido e tirado para fora. E alguém poderia questionar, mas esse fato no texto lido trata da vinda de Jesus com um povo que não foi tirado para fora do mundo. A igreja foi redimida. A igreja participou da redenção 7 anos antes do fato que eu acabei de ler. Logo, a redenção da igreja já está esgotada no tema que o senhor está abordando. Mas eu quero lhe dizer que o tema não está esgotado porque a redenção ela ocorre no contexto da ressurreição. E quando me refiro à ressurreição, refiro-me à primeira ressurreição, que é inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo como primícia dos que dormem. Aliás, Ele é o primeiro a se levantar dentre os que dormem para não mais morrer. Na sequência, a primeira ressurreição, ela é dada prosseguimento através dos que são de Cristo na sua vinda à igreja. O apóstolo aborda na primeira epístola aos Tessalonicenses, a partir do verso 20, verso 21 até o verso 22, 23. Mas eu quero lhes dizer que a primeira ressurreição, ela ainda não termina com a redenção da igreja, na segunda fase da primeira ressurreição, porque ela termina exatamente quando o Senhor tocar a terra, os mortos forem ressuscitados, o remanescente de Israel, os santos da tribulação, porque aí fecham exatamente o período da graça por completo. Porque você vai dizer, se houver salvação da grande tribulação, e haverá, porque a salvação é pela obra de Cristo, os salvos, eles participam da primeira ressurreição, porque ela adentra a 7ª dispensação e última, que é a dispensação do reino. Então vejam que o texto que estamos observando mostra a igreja descendo com o Senhor Jesus, porque o momento em tela no texto que eu acabo de ler é o momento que tanto é registrado em Isaías no capítulo 30, a partir do verso 30 ao verso 33, como também no capítulo 14 de Zacarias, verso 3, pelo menos ao verso 5, verso 6. E eu quero fazer a leitura desses textos para complementar e fechar esses textos que formam uma ponte hermenêutica. No Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11. Portanto, é nesse contexto que nós observamos a manifestação do Senhor Jesus. E eu disse no vídeo passado que iríamos tentar abordar aqui a batalha do Armagedon, a prisão do anticristo, do falso profeta, de todos os seus soldados, o estabelecimento do juízo das nações, tudo isso antes de inaugurar-se o reino de Deus na terra. Comecemos por Isaías capítulo 30, ou prossigamos por Isaías capítulo 30, verso 30, nesse texto característico. É interessante observarmos que o texto é uma profecia exatamente contra o anticristo. O texto revela que a Tofete, que o lago de fogo está preparado e que ele será aceso e que ele estará pronto quando o Senhor manifestar. Aqui, vejamos o texto. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação e ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria que feriu com a vara. Ora, o verso 30 e o verso 31 trata-se não da Síria como nação, mas do assírio, do anticristo, do homem do pecado, do filho da perdição. O texto, escrito pelo profeta 780 anos aproximadamente antes do Senhor Jesus Cristo, refere-se a isto. Veja agora o desfecho terrível, tremendo desta profecia, que é abordada também pelo profeta Zacarias, mas de uma outra forma, mas o contexto é o mesmo.
o desfecho está na mesma ponte hermenêutica, na mesma ponte profética da manifestação do Senhor Jesus. Veja que o verso 32 e 33 trata do juízo das nações. A vítima principal aqui é o anticristo. Observe comigo. E a cada pancada do bordão do juízo. Que juízo? Juízo das nações. O contexto é esse. Se compararmos Joel capítulo 3, verso 2 e verso 12, se compararmos Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, se compararmos Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, tratam profeticamente do juízo das nações. Vejam, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris, harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Agora veja o verso 31. Porque uma fogueira, o original aqui, a língua do Antigo Testamento, fogueira aqui é uma tofete. Aquela tofete abordada por Jeremias, no capítulo 7, verso 31. Portanto, a tofete, o altar onde as crianças eram oferecidas a Moloque, onde os tambores rufavam, porque tofete veio exatamente de tofe, ou tofim, tambores, que rufavam para abafar o grito das crianças que eram sacrificadas a Moloque. Portanto, vejam, senhores, que isso era no Vale de Hino, que serviu como um tipo profético. Mas aqui eu estou abordando a realidade que não cumprirá no Vale de Hino, mas no Monte das Oliveiras. Eu quero tentar pelo menos chegar na profecia de Zacarias depois dessa leitura, porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. O rei aqui é o anticristo, exatamente do verso 31, portanto, o assírio, para o rei. Ele a fez profunda e larga, e a sua pira é fogo, e tem muita lenha. Preste atenção, diletos irmãos e ouvintes que me acompanham pelo site do Paulo, nesses vídeos de escatologia que tratamos da redenção da igreja, no escopo da profecia, e tem muita lenha. O assopro do Senhor como torrente de enxofre a acendeirá. Vejam, senhores, que a manifestação do Senhor não será vista a olhos humanos, mas o lago de fogo, a tofete, a fogueira, ela está preparada, e isso coaduna com o texto que eu li. E isso bate com o texto do Apocalipse. Mas eu quero levá-los, porque o meu tempo já está encerrando. Nós temos aqui há poucos instantes para podermos dar prosseguimentos. Mas eu quero pelo menos fazer uma conexão profética com o texto de Zacarias capítulo 14. Que o texto de Zacarias 14 fala o momento em que os pés do Senhor tocarão o Monte das Oliveiras, para que ele abra em duas partes, e pela palavra profética formará um vale. Você vai ver que ele é a contração do Guiena de fogo. Portanto, no capítulo 14, verso 3, diz: o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, as nações que estão cercando Jerusalém, como pelejou no dia da batalha. Verso 4: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. O texto que eu li, ele trata da manifestação do Senhor no dia do Senhor, porém agora com a presença do Senhor no dia do Senhor, que dará prosseguimento todas as calamidades que procedem, que precederão ao juízo das nações. Deus nos abençoe. Retomaremos deste ponto e adentraremos
na batalha do Armagedon aqui evocada.